10h03, a gente abre essa edição falando da capital do estado, porque amanhã Curitiba completa 332 anos de fundação, dia de festa, e de acordo com o prefeito Eduardo Pimentel, a segurança pública, a licitação do transporte coletivo e a revisão do plano diretor são sim as prioridades da cidade neste ano. Em entrevista à Jovem Pan, o prefeito falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Segurança é uma prioridade, sem dúvida nenhuma, e temos feito uma parceria com a Polícia Militar e o Governo do Estado, a revitalização do centro, que temos trabalhado com ações de segurança pública na cidade toda, mas também focado no ladrão de celular que frequenta o centro, os roubos de fios, é uma ação importante. Mas tem muita coisa que nós estamos fazendo de entrega de obras em andamento, a nova concessão do transporte coletivo, que inicia esse ano, é uma discussão importante, a revisão do plano diretor da cidade, que mostra para onde a cidade pode crescer mais, onde você tem que segurar um pouco para que a gente mantenha a qualidade de vida de Curitiba. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para desejar a toda a cidade esse feliz aniversário para Curitiba, que faz 332 anos, nesse sábado, dia 29 de março. O prefeito também falou sobre as obras em andamento na cidade e destacou a entrega de mais 100 casas lá no bairro Novo da Caximba. Então tá aí, né, as principais prioridades da nossa capital, que está de aniversário amanhã. Foi muito bem lembrado pelo prefeito o fato de termos que enfrentar nos próximos anos a revisão do plano diretor, porque o plano diretor é justamente o documento que vai indicar para a gente o que é prioridade, o que é preciso fazer para que a cidade cresça de forma bastante ordenada e para que a gente resolva os problemas estruturais de fato, para que a gente consiga solucionar a cidade aí, os pontos que ainda estão bastante difíceis. A questão da habitação, para que lado crescer, onde que precisa de escola, qual que é a região onde deve ser implantado um hospital para melhor atender a população, a demanda que existe hoje. Portanto, esse deve ser o foco principal, é onde todos os parlamentares, os vereadores, claro, né, também a população por meio de audiências públicas deve dar mais atenção para que a gente possa de fato fazer esse direcionamento do crescimento, portanto, da cidade. E claro, né, não poderia deixar de citar aqui a licitação do transporte coletivo. Eu lembro que Curitiba se tornou modelo quando a gente fala de transporte coletivo, mas ônibus. Muitas outras capitais com as quais a gente compara o nosso sistema de ônibus tem metrô, tem VLT, tem outros tipos de modais que aí sim são modais para transporte de alta capacidade. E qual que é a diferença, né? Por mais que a gente tenha aqui ônibus articulados, biarticulados, corredores específicos para ônibus, você não consegue ter a previsibilidade de tempo que tem um metrô, que tem um VLT. Você não consegue carregar ao mesmo tempo a quantidade de pessoas que esses outros modais transportam. Então, claro, a gente está discutindo, existem projetos para Curitiba, não são soluções de médio nem de curto prazo, muito menos, são soluções de longo prazo. Enquanto isso, a gente tem que olhar para o nosso sistema de ônibus, que sim, é modelo, continua sendo ainda em muitos aspectos inovador, mas que precisa de muitas modificações. E aqui eu vou citar só um ponto que a gente também tem em consideração, é sempre citado como modelo na nossa capital, que é a sustentabilidade. Nós não temos uma frota que seja elétrica, nem uma frota que seja, por exemplo, movida a biocombustível. Não precisa fazer essa eletrificação porque a gente sabe o custo. Ninguém está dizendo que do dia para a noite todos os ônibus devem ser elétricos, até porque o subsídio da prefeitura aumentaria muito. Não acredito que uma empresa vá arcar com todo esse custo, sem repassar isso, claro, né, para os consumidores, para as pessoas que usam o transporte coletivo. Mas a gente poderia estar pensando numa adaptação para que eles possam ser movidos a biocombustíveis, porque essa é uma demanda não só de Curitiba, do mundo. E se a gente quer manter esse título, se orgulhar de dizermos que somos a cidade mais inteligente, é preciso fazer esse enfrentamento. E o momento é agora. O contrato está vencendo, a gente vai pensar numa nova concessão de décadas e décadas,
portanto, a gente tem que fazer as exigências que são necessárias. Se você usa o transporte coletivo de Curitiba, tenha isso em mente, fique de olho, a gente vai estar sempre informando aqui quando vão ocorrer as audiências públicas para que você participe e diga para os nossos governantes, para os nossos vereadores, o que é que você precisa de melhoria, o que é que você enxerga como um ponto de atenção no transporte coletivo. Tem ônibus sem ar-condicionado, sem climatização, tem ônibus ainda sem acessibilidade, sem a acessibilidade adequada, porque nem todos eles são ali adaptados para todos os tipos de veículos que as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção utilizam. O que falta na sua visão? É uma questão importante a sustentabilidade para você? Você acredita que a gente tem que ter esse olhar, essa atenção? Então participe, a gente vai estar muito de olho acompanhando esse processo. E a segurança pública é um problema não só em Curitiba, em todas as grandes cidades brasileiras. Em Curitiba eu diria até que a gente tem uma solução, uma situação, né, muito mais cômoda do que em outras cidades, um índice de criminalidade muito menor, mas ainda assim existe essa preocupação crescente na população. A prefeitura lançou recentemente um plano voltado especificamente para o centro da cidade, que é um local que tem uma circulação muito grande de pessoas, muita gente que mora inclusive nos bairros frequenta o centro, seja para trabalhar, para resolver problemas, para fazer compras. Então, claro, é uma região que merece essa atenção redobrada, mas não só. Então é preciso que a gente também aponte para o poder público quais são as nossas dores, o que a gente, enquanto cidadão, sente de necessidade de melhoria para que a gente consiga caminhar, fazer com que o poder público coloque o investimento ali do recurso público naquilo que realmente é necessário para transformar a nossa vida. A gente vive na cidade e que bom que a nossa cidade é Curitiba, essa cidade que é referência em tantos aspectos, que está aqui de aniversário e de parabéns, mas a gente quer ver ela sempre e cada vez melhor. E aí está também nas nossas mãos fazer essa cobrança, votar de forma consciente e depois cobrar aqueles governantes que a gente ajudou a eleger. E é isso que a gente vai fazer. Parabéns para Curitiba. Fica o convite para você que está na audiência ir lá no nosso chat e colocar quais são aí os apontamentos que você tem a fazer sobre a cidade, o que você acha dessas prioridades que foram elencadas pelo prefeito e também o que você acredita que deve ser prioridade. O que dói aí para você, cidadão aqui de Curitiba, para você que é de outras regiões do estado também e que sempre que pode, né, ou tem vontade de vir aqui à nossa capital, tá por aqui. Então fica aí esse convite. Agora são